Hoje é 25 de junho de 2014 e eu me encontro com a professora Nilceia Regitano Zamiti Vilela. É a nossa professora de música, de instrumentos musicais, professora de português e é uma pessoa que participou ativamente da vida e das memórias da Igreja do Avareí, da Capela São Sebastião, que pertence à paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, de Jacareí. Vamos ouvir da professora Nilceia as lembranças, todas as emoções, toda a vivência de Nilceia, seu pai e sua mãe, junto ao bairro do Avareí e à Capela São Sebastião, a Igreja do Avareí, bem como a Escola Agrícola. Oi, Nilceia. Oi, tudo bom, Cecília? Tudo bom, muito prazer aqui em te encontrar. Legal. Faz tanto tempo que eu esperava esse encontro. Solicitado para Giovana, professora Giovana de Música e de História. Giovana, que é filha, Giovana Zamiti Vilela, que é filha da Nilceia. E eu gostaria de ouvir todas essas lembranças que você tem a respeito da sua participação e da participação do seu pai, da sua família, da participação ativa na preservação desse nosso patrimônio histórico, histórico-religioso, histórico-arquitetônico, que é a Igreja do Avareí. Obrigado pela oportunidade de poder falar, de dar continuidade a esse trabalho que foi feito, né? Não só pelo meu pai, mas por outras pessoas, e cultuar a memória das pessoas que foram, que partiram e que deixaram uma memória, né? Uma memória histórica e tudo. Bom, Nilceia, você é daqui de Jacareí mesmo, né? Sou de Jacareí, nascida aqui em setembro de 1958 e passei minha infância toda aqui, fui criada em Jacareí, estudei na escola do Grupão. Grupão Coronel Carlos Porto, né? Coronel Carlos Porto e no CN Silva Prado. Aí fui para São Paulo, estudei no Colégio Santa Marcelina, 3 anos de colegial e depois fiz faculdade de música e a faculdade de português na PUC. Sempre gostei de escrever, de tocar. E o que eu era como criança foi o que hoje sou como pessoa adulta, foi o que eu aprendi do meu pai e da minha mãe. Principalmente do meu pai, que tinha uma forma peculiar de ser, né? Uma pessoa que tinha estudo, mas não vivia com os doutores, né? E ligado à terra, ligado à plantação, ligado também ao relacionamento com as pessoas e relacionamento com as pessoas mais simples da escola agrícola, que eram os trabalhadores braçais. Era com esses que ele tinha conhecimento, né? A escola agrícola, que hoje é chamada Cônego José Bento. Isso. E em 1936, quando ele veio para cá, ele veio para receber a escola agrícola. E de lá, de 36 até 86, 40 anos ele trabalhou na escola agrícola. Só que ele era um homem muito forte e trabalhava não só numa atividade, né? Ele trabalhava em muitas atividades ao mesmo tempo. Ele dava aula, ele sempre teve sítio, né? E chácara, assim, onde ele também plantava e trabalhava já na época que eu nasci, em Grêmio Charadístico, na Rádio Clube de Jacareí, faziam-se reuniões,
no Clube Ponte Preta. E Então, o Grêmio Choradístico? O que era? eu acredito, eu não era muito criança, mas eu acredito que seja assim, um grupo de pessoas que se reúne para fazer charadas, né? Para resolver charadas. E tinha o grupo de futebol também que ia, né? E contava ele que ele foi na diretoria dele que o Ponte Preta conseguiu um terreno e fizeram o muro em volta do terreno, muraram o terreno, né? Então esse era meu pai. Um pouco de tudo, uma força O da... Ponte Preta conseguiu o terreno ali perto da ponte ou o terreno no Jardim Santa Maria? No Jardim Santa Maria, né? Então ele frequentava o Ponte Preta, o Clube Ponte Preta, ali quando era perto da ponte. Isso. Da ponte de ferro preta. Ali perto da nossa ponte. Ele frequentava ali, você acha ou frequentava não? o centro social ali que fica onde é a Tívia hoje. O Unimed, era ali. Ali tinha um prédio enorme que eles faziam um baile. Eu lembro de entrar muito pequena, mas depois não continuou funcionando esse local. E funcionava como Clube Ponte Preta? Ou era Funcionava como Ponte Preta. Ok. Ele ia sempre lá. Isso antes de começar a fazer a reforma da Igreja do Alvareio. O que marcou realmente o início das obras, em 1962, foi a morte do meu irmão. Em 61 ou 62, eu não me recordo. Então, o que ele dizia sempre era isso: o que eu não pude fazer por um filho, eu estou fazendo pela sociedade. Isso era uma coisa que ele dizia. Então, quando ele iniciou o trabalho, ele substituiu essas saídas do Ponte Preta para a Escola do Alvareí e a Igreja do Alvareí. E ele veio para Jacareí, porque você nasceu em Jacareí, mas eles eram de uma outra cidade, seus pais eram de uma outra cidade. Isso. Meu pai era de São Paulo, nascido em São Paulo, família de lá, foi para Piracicaba estudar agronomia na escola Luiz de Queiroz. E a minha mãe, nascida em Piracicaba, eles se conheceram, namoraram, em 1937 eles se casaram e vieram para cá. E aqui ficaram para o resto da vida, 60 anos de casados. E ele veio para Jacareí em função da profissão de professor de agronomia? Isso, ele foi nomeado pelo Fernando Costa, parece, que na época que ele falava. Acho que é isso. E foi nomeado professor ou diretor? Foi nomeado agrônomo. Agrônomo. Para receber a escola, que era... O prédio era da Igreja dos Padres, né? Não sei se padres jesuítas, franciscanos, andei procurando isso daí, mas não consegui achar, né? Mas nessa época mesmo teve a Igreja do Alvareí teve uma reforma. Então consta aqui num relato que meu pai e minha mãe fizeram, que nessa época a igreja já tinha sido feita uma reforma e nem muitas coisas, todas as coisas não ficaram certas, né? Quer dizer que em 1962, quando eles viram a igreja estava com o telhado esburacado em muitos lugares, né? E a gente viu o céu do outro lado, né? Eu lembro disso. E lembro que era muito alta, realmente ela é muito alta, ela tem 10 metros de altura, né? E foi a partir daquela época que formou-se, então, um grupo de pessoas que resolveram organizar a reforma. Pediram autorização para o padre, se eu não falar o nome dele, ele vai me perdoar. Vamos lá, vamos ver.
Monsenhor Sebastião Faria foi quem autorizou a reforma da igreja. E as pessoas que faziam parte das obras sociais eram o seu Joaquim Simões Pires, Reinaldo Leite Pereira, José Maria Garcia de Melo, João Laurindo do Prado, Rafael Beccaria, João Severino Braga, mais conhecido como Germano Barbeiro, Carmo Alves, Paulo Carvalho. Os filhos do Paulo Carvalho frequentam hoje ainda a igreja do Avareí, porque eu já assisti missa e eles estavam presentes na liturgia. Essas pessoas, Joaquim Simões Pires também ajudou muito financeiramente, com o senhor Reinaldo também. O José Garcia de Melo era um senhor cego, que era pedreiro, um pedreiro muito bom, mas já não estava conseguindo trabalhar. Então ele sentava todos os dias, todas as manhãs, na porta da igreja do Avareí. E ali ele tomava conta. Então era uma pessoa que conhecia a vida da igreja, conhecia o que se fazia e dava seus conselhos para que a reforma fosse saindo da melhor forma possível, né? E dessas pessoas mais antigas, como esse senhor que você citou, quais eram as lembranças que essas pessoas tinham da igreja? Olha, talvez uma pergunta que eu não tenha. Você não lembra de ouvir, de ter ouvido eles falarem a respeito? Ou até o mesmo seu pai de ter comentado a respeito das origens da igreja? Eu lembro do senhor Laurindo, que eram pessoas que trabalhavam na escola agrícola e que moravam no Avareí e tinham vontade de reformar a igreja porque tinham fé ou moravam na comunidade, eram pessoas que queriam ver a igreja bem, né? Sobre o histórico da igreja, a gente sabe o seguinte, que quando essa comissão começou a mexer na igreja, eles encontraram uma cruz atrás do altar com a data de 1745, gravada a fogo, que é a data que eu tenho aqui, nesse manuscrito. Então, foram verificar em outros documentos que eles tinham de viajantes e de pintores, né, que viajavam pelo vale, como Debré, e eles encontraram a data de 1645 e 1747, ligado ao Rio do Padre, que provavelmente estaria até ligado com o padre Anchieta sendo fundador. Mas isso não se confirmou, né? Era um tipo de levantamentos que não foram confirmados historicamente. Historicamente, o que eu encontrei esses dias que você me convidou para fazer a entrevista foi sobre a mudança do curso do Rio Paraíba, né? Como que ele passava, porque Jacareí era uma cidade, uma vila, não era cidade ainda, era uma vila onde se passava tropeiros, pessoas que vinham fazer, não sei se eu estou certa, que eu estou transformando o que eu li em outras palavras. Era um porto e ao mesmo tempo era um posto de passagem, né? E nessa cidade, o Rio Paraíba foi traçado um mapa já dando de costas para a igreja Nossa Senhora da Conceição. Então esse mapa
que eu vi, que depois eu vou te dar as referências do livro, é Arquivo Vivo, sobre a arte barroca, arte colonial, Arquivo Vivo. Ele traz esse mapa com a Igreja de São Sebastião, a Igreja do Rosário e a Igreja Nossa Senhora da Conceição, dando de costas, e a cadeia, né? Dando de costas para o rio. E o rio foi mudado o circuito dele justamente porque eles queriam que o rio se tornasse cursível, é assim que se fala, cursível. Quer dizer, se pudesse navegar por ele levando as mercadorias, né? Então, não se confirma que a igreja encontrada, como na época, seja a mesma e nem que ela estava construída ali. Outra informação que eu obtive dessas leituras é que ali o bairro do Avareí é original, é originário, né, a origem de Jacareí. Porém, era um lugar muito alagadiço. Então, resolveram colocar a parte urbana lá na subida, na igreja, perto da igreja Nossa Senhora da Conceição, que é um terreno mais firme, né? Então, é isso que eu sei sobre o histórico da igreja, né? Mais ou menos. Ao lado da igreja, na frente da igreja, ao lado esquerdo, tem uma pedra. Tinha uma pedra, né? E não sabíamos exatamente o que existia embaixo dessa pedra. Hoje essa pedra não se encontra mais lá. Não? Não. Eu nem sabia. Você se lembra de ouvir o seu pai ou as pessoas mais idosas comentarem sobre essa pedra? Sim. Ela, quando a igreja estava sendo reformada, ela estava em num outro local, ali na frente mesmo. Mas ela foi retirada para ficar do lado esquerdo, mas foi conservada. Então não se perdeu a pedra, né? Mas era uma pedra para amarrar burro e charrete. Se sentia, na época era isso, né? Se amarrava cavalo. Não era a marcação de algum ponto que contivesse alguma informação no subterrâneo, embaixo da terra? Não, que eu saiba não. Que eu saiba não. E nem sabia que ela tinha sido retirada de lá. A única coisa que eu sei é que a igreja, ela é todinha de taipa, né? E a taipa está amarrada por fora, numa parede que acompanha a igreja, de cima e embaixo, amarrada em cima, né, em todo o contorno, com uma cinta de cimento, porque ela estava todinha caindo. Né? Ela foi amarrada justamente para que não fosse necessário derrubar a igreja e derrubar a taipa. Outra coisa que eu acho muito importante as pessoas saberem é que a igreja, ela quase foi demolida. Em que período? No período de 1970. E como foi isso? Eu não gostaria de falar o nome, mas eu vou ter que falar. O prefeito era o Antoninho Nunes, e ele queria demolir a igreja para passar a avenida direto até o cemitério. Avenida 9 de Julho. Avenida 9 de Julho. Ou a Avenida do Avareí. Ou Avenida do Avareí. Que depois da igreja, a Avenida 9 de Julho se chama Avenida do Avareí. Isso. A gente chamava, na época, Avenida do Avareí. Tudo era Avenida do Avareí. Tudo era Avenida do Avareí. Aí, o vereador Mário Alves Vieira
junto com o seu Fernão, que era o presidente das obras sociais do Avareí, fizeram um trabalho junto às autoridades de Jacareí, pedindo então que valorizassem o patrimônio histórico que estava lá. Não pôde ser senhor tombado. Fernão é o seu pai. Exatamente. Né? Fernão, pai de Lene Zamit. Né? E eles conseguiram, então, que fosse desviado naquele trecho, a avenida, de um lado e de outro da igreja, e que fosse preservada a igreja, que ela não caísse, não fosse derrubada, né? foi um pouco antes da reforma. Não, a reforma já estava feita, já estava sendo feita, né? A igreja não estava deteriorada mais como antes, não estava abandonada. Então não justificava por que derrubar, simplesmente para passar a avenida, né? Esse grupo que o seu pai dirigia, né? Essa associação de cidadãos que promoviam as obras do Avareí. Isso. Já estava realizando a reforma. Já estavam realizando. Alguns foram morrendo no meio do caminho, como o seu Laurindo, o seu Zé Garcia, o seu Carmo. O seu Zé Garcia era o cego, né? Que ficava na frente da igreja. O seu João Laurindo era um senhor que era muito simples e que crismou meu pai, né? Eles eram muito amigos. Como essas pessoas foram morrendo, o seu Carmo era o sanfoneiro das festas que se fazia ali na frente. Então, essas pessoas que estavam todos os dias com ele lá, todos os finais de semana nas quermesses, né? Nas festas juninas, e era com esse dinheiro que o pessoal da comunidade dava, que contribuía um pouco, muito, sempre tinha o dinheiro para pagar a mão de obra dos pedreiros e continuar o trabalho da reforma, né? Eles tinham doações, passavam livro de ouro, né? Rifavam casas, rifavam carros, todo o movimento que se fazia era em prol da reforma, né? E essas festas eram realizadas ali na rua, na praça? Na praça, antes de que a igreja tivesse sido bifurcada, que era uma praça só, né? A igreja no meio e tudo terra batida. E o mais engraçado é que as festas eram festas muito bonitas. Eu participava dessas festas, estava lá no meio cantando, recitava poesia, estava lá. Então, a minha infância foi ali no Largo do Avareí. E o Largo do Avareí ficava e fica também em frente à escola agrícola. Exato. Ao colégio Cônego José Bento. Uhum. E quando o seu pai veio para cá, ele já veio morar aqui, próximo à escola, nessa chácara? Não, a chácara foi uma aquisição posterior, né? Foi um grande sonho da vida dele também. Ele vivia de sonhos, né? Nesse ponto, minha mãe já era muito mais prática, né? E ele não. Ele tinha outros ideais, né? Ideais humanitários, sociais. Então, eu acho que ele cumpriu a parte dele muito bem até. E tudo que a gente lembra dele é o melhor que ele pôde dar, né? Muito trabalho, né? Mas eu não muito respondi esforço. a tua pergunta. Qual que era mesmo? Quando ele veio pra cá, ele veio morar próximo, ele já veio com a sua mãe, né? Casados. E já tinha algum filho ou não? Não.
Em quantos filhos vocês são? Nós somos em 3 irmãos, né? A Nilce, que é a mais velha, o Fernão, que faleceu, e eu, temporão de 16 anos. Né? E quando ele veio para cá, ele veio morar já próximo à escola? Ele já veio morar no Avareí? Ele veio a morar na rua Antônio Afonso, porque eu não sei, mas Jacareí era muito pequeno e o que eu sei que era uma cidade que não oferecia muitas condições de moradia, né? Eles moraram ali perto da rua Irmãos Cachuté, né? E eram os limites da cidade, Para lá já era tudo chácara. Para cá, para a rua Luiz Simão, também já era tudo chácara. Então eles moravam ali, meio que no centro mesmo. No centro da cidade. É. E ele vinha trabalhar no colégio, na escola agrícola, Vinha. todos os dias. Ele e a minha mãe, né? Minha mãe também era funcionária da escola. Da mesma escola. Uhum. E assim eles se aproximaram cada vez mais da igreja. Sim. Eu acho que a história da igreja estava sempre vinculada à escola agrícola, né? Eles vinham a pé, contavam que muitas vezes encontravam com um grupo de vacas, de boiada no meio da Avenida do Avareí, que eles tinham que voltar, que minha mãe às vezes caía num charquinho que tinha aqui no Parque dos Eucaliptos, e sujou toda a roupa branca e tinha que voltar. Eu lembro de coisas que ela fazia, de bichos que ela empalhava na escola agrícola, e com quem ela sempre conversava, que era professor de ciências, era com Célio Lencioni, que ele dizia assim, que eu e minha irmã eram Nilce A e Nilce B, porque não é, na verdade, Nilce e Nilceia, né? Então, Nilce A é a Nilce, e Nilce B é a Nilceia, né? Sim. E eu não gostava quando ele falava isso. Ficava brava, porque minha identidade não permitia. E aí, então eles vinham ali eles moravam no que era o centro da cidade, na rua Antônio Afonso, e eles vinham na direção da Avenida do Avareí. Isso. Para trabalhar. Para trabalhar. Na escola agrícola. E no meio desse percurso tinha uma área alagadiça, né, de lama, de barro, que fica ali perto do Parque dos Eucaliptos e a Rua do Florenço. Seria ali. Seria ali. E é exatamente nesse lugar onde que eles se encontravam com as vacas, né? E saíam correndo aonde tinham que entrar no meio do charco. A minha mãe tinha que entrar no meio do charco para se... Ela tinha muito medo das vacas. E o que eles falavam desse percurso, desse trajeto que eles utilizavam, né? Os gados. Existia um trajeto, o caminho do gado, que era utilizado. Você lembra deles falarem sobre esse trajeto? Eu lembro isso que eles contam, né? Eu não era nascida ainda nessa época, e lembro da trajetória do meu pai vindo de bicicleta. Ele tinha um banquinho na bicicleta, né? Onde eu ficava sentada. Isso eu tinha uns 4 anos. E ele me levava para a escola agrícola, onde ele ia na cozinha, conversava com as cozinheiras, ele ia na marcenaria, ele ia na horta, me colocava em cima dos porcos, né? Ele fazia as visitas dele em todos os lugares da escola agrícola. E sobre o caminho era terra batida. Só muitos anos mais tarde foi aberta a Avenida Senador Joaquim, Senador Joaquim Miguel, né? Foi aberta muito tempo depois, da década de 70, mais ou menos. E esse caminho era o caminho que ele fazia e trazia as professoras da escolinha, porque funcionava uma sala no coro e uma sala
na sacristia. Uma das professoras era a Teresa Martins, né? E outra, não lembrei o nome dela, me perdoe. Mas funcionava a primeira e a segunda série. E as pessoas que iam para a alfabetização de adultos eram pessoas simples, muitas vezes, e pessoas idosas que iam. Quando voltava, as professoras, eu voltava em cima da bicicleta. Meu pai voltava a pé para acompanhar as duas professoras para o centro da cidade. E isso não foi uma noite só, foram muitas. Ele fez esse trabalho de direção da escola, sem ser diretor da escolinha do Avareí, durante 20 anos. Diariamente ele ia lá. Por um tempo... Mas tinha um diretor? Não. O SESI tinha um diretor que funcionava de dia. E o SESI era ali próximo? Meu pai era uma pessoa responsável pela turma da noite, que era a alfabetização de adultos. Aí do lado da igreja do Avareí, existe um prédio entre a escola do Avareí e a primeira igreja batista, que foi doado esse terreno e a comissão construiu um prédio específico para a escolinha do Avareí. No começo funcionou primeira, segunda, terceira, mas no fim, primeira, segunda, terceira e quarta série. Um período funcionou telecurso segundo grau, né? Não foi para frente. O objetivo dessa comissão era que funcionasse também oficinas de serraria, marcenaria, eletrônica. Então ali deveria ser um centro profissionalizante para a comunidade do bairro e de outros bairros também. No fim, quando acabou a reforma da Igreja do Avareí, já tinha um grupo de jovens que estavam fazendo um trabalho litúrgico, catequese. E aí meu pai foi se retirando. Ele era duro de se retirar, viu? Era. Ele era extremamente apegado com aquela igreja e com a escola. Ele foi se retirando, ficou só na escola. Depois só na escolinha, né? Porque escola não é escola agrícola, é escola do Avareí. Com o tempo ele foi se retirando da escolinha também. Nesse período ele começou a trabalhar aqui na chácara, onde ele ficou outros 15 anos, 20 anos até ele vir a falecer. Então essa chácara foi um sonho que ele teve, de vender mudas frutíferas, de mudas ornamentais, né? E ele chegou a construir esse sonho que ele tinha. E as pessoas vinham para comprar muda. Mas não era só para comprar muda, não. Vinham para conversar, para contar as coisas, para perguntar como é que se fazia com determinada planta, onde conseguir tal muda, e assim ele explicava. E meu pai era um homem muito chão. Ele não é que ele fosse bruto ou rude, ele era muito positivo, assim. E não se vangloriava de nada, a não ser que ele dizia isso. No fim, todo mundo vai para o mesmo buraco. Debaixo de 7 terras, debaixo de 7 palmos de terra, todo mundo é igual, não tem diferença. Então, porque ele não se vangloriava, ele também se portava como se fosse um cidadão, que poderia conversar com o prefeito ou poderia conversar com o trabalhador rural
ou trabalhador braçal da escola agrícola ou de outro lugar, ou com o doutor que era médico, e que eram essas pessoas que vinham e que conheciam, sabiam que ele era assim, e respeitavam. Então, como você dizia sobre o trajeto que vocês vinham lá da rua Antônio Afonso, não era pela rua Luiz Simão? Não, era pela ladeira Rodolfo Siqueira, o Florencio, e a gente atravessava ali. Na minha época, esse charcozinho já estava sendo canalizado. Então, ficou uma porção de tempo para ser canalizado. Não existia o Parque dos Eucaliptos, existiam os eucaliptos, mas não o parque. Aí, Muitos? hã? Eram muitos? Eram muitos, que eu me lembre, eram muitos. A avenida era não tinha a ilha central, né? Era uma só. E a canalização foi sendo feita na marginal, ali onde é a biblioteca, todo aquele trecho ali, né? Passou pelo Parque dos Eucaliptos, biblioteca. Isso. Até o Ribeirão ali, só que o Ribeirão hoje não é canalizado, né? Mas eu me lembro que ali onde é... Até o Ribeirão do Turi. O Ribeirão do Turi. Onde hoje são casas na esquina da rua Borba Gato e material de construção ali existia uma baixada muito grande, sim, que depois foi aterrada para ser usada para construção. E a Rua Borba Gato, ela é uma rua muito antiga, como a Rua Luiz Simão, né? E aqui era fundos, nunca teve saída essa rua. Quando meu pai comprou, ele já comprou dessa forma, a chácara, sem saída. Ele usava uma servidão, né? E Já se chamava Rua Borba Gato? Rua Borba Gato, sempre. Tavares, servidão do Tavares. E você praticamente, então, viveu muito ligada na escola agrícola? Vivi no começo da minha infância. Depois foi mais na escola do Avareí e na igreja do Avareí. Eu vi realmente o que aconteceu nessa reforma. Eu não sei dizer para você, como diz aqui nesse relato que minha mãe e meu pai fazem, que eu vou passar para você. Mas eu lembro de algumas coisas, né? Como festa junina, quermesses. Teve uma vez que aquela imagem de... não lembro a imagem. É uma imagem que tem lá Dom Bosco, na igreja do Avareí. Essa imagem foi doada pelos beneditinos. E na época meu primo era abade do São Bento, Dom Joaquim Arruda Zamit. Isso também conta aqui nesse relato. E quando veio a imagem, foi celebrada uma missa com os padres aqui de Jacareí, que era o padre Sebastião, padre Ramon e o Dom Joaquim. E depois o almoço foi em casa. Então a minha mãe fez... Nesta casa? Não, na casa da rua Antônio Afonso, 522. Aí a minha mãe fez um almoço, ela que cozinhava, né? Cozinhava muito bem.
E eu lembro que o padre, eu não me lembro o nome dele agora, era padre daqui de Jacareí também, não me lembro. Mas ele falou assim, mas que menina espivitada, porque eu era muito sapeca. Então ele virou e falou isso, né? Você é uma menina muito espivitada. E nessa época que você era espivitada, você já estudava música? Como que foi a sua ligação com a música? A minha ligação com a música foi desde sempre, porque eu vivia no pé do piano, né? A minha irmã tocava. E eu sentava embaixo do piano para ouvir ela mexer, ouvir tocar e mexer com os pés do pedal, né? Um desses dois pianos que estão aqui ou não? Não, esses dois pianos vieram depois com a escola de música, né? Mas não pertenceram a ela. Né? Aí, uma época, a Helenice Rachid dava aula em casa. Eu nunca soube disso, né? Mas ela fazia. Eu fico me perguntando hoje, por que eu gosto de Nazaré, de Ernesto Nazaré? Porque eu acho que Helenice Rachid tocava muito, né? E eu ouvia dessa época, de quando criança. Eu suponho que eu ouvia a Helenice tocando, porque ela tocava muito bem e dava aula enquanto o piano dela estava reformando no piano de casa. Naquela época era de bom tom, né? Que as moças da sociedade, as moças de família tocassem algum instrumento. Nem que não gostasse. Comigo não foi assim, graças a Deus, eu sempre gostei. E Começou a aprender com a sua irmã dentro da sua casa. Dentro, ouvindo, né? Ouvindo. Depois eu fui estudar com a Olguinha Sestari, não sei ainda, família Sestari em Jacareí. Sim, eles estão aí. Tem o Dr. Matheus Sestari. Isso, irmã do Dr. Matheus Sestari. Aí fui para o conservatório. Ela chegou num ponto que... Disse ela para minha mãe, chegou num ponto que não tenho mais o que ensinar, é melhor ir para o conservatório. O Conservatório Musical de Jacareí durou anos, décadas. Quantas pessoas que se formaram por aquele conservatório. E depois, quando o Colégio Antônio Afonso foi demolido, o conservatório também acabou. Durou pouco tempo, porque as pessoas que não tinham condições de manter um prédio, de manter um local. Então, Em que ano você começou a estudar música no conservatório? acho que 69, não, acho que antes. 67, por aí, né? 66, com 7 anos. Era o Conservatório Municipal de Jacareí. Isso. E ele se encontrava dentro do Colégio Antônio Afonso. Dentro do Colégio Antônio Afonso, exatamente naquele salão maravilhoso que tinha entalhes maravilhosos e pinturas maravilhosas e dos quais não se sobrou nada. Então, ali ficava um piano, né? Ali eram feitos os concertos de final de ano, de meio de ano, e tinha mais um piano que ficava em outra sala, menor, né? Que não era tão festiva assim. Mas era um piano importante, esse que ficava na sala de festas. E quais foram os seus professores ali no Conservatório Municipal de Jacareí, dentro do Colégio Antônio Afonso? Foi a dona Nardi, eu não sei o sobrenome dela, foi a dona Maria Hanks, e acho que só que eu me lembre.
Foram pessoas importantes, pessoas que deixaram uma caminhada também na música aqui em Jacareí. Dona Cleone não foi minha professora, mas ela era também professora do conservatório. E a Dona Marli Cardoso Queiroz, que era diretora do conservatório e é uma grande amiga. Nós trabalhamos juntas muitos anos. Você estudou ali no Conservatório Municipal de Jacareí até que idade? Até 14 anos. Depois, quando eu fui para o internato lá no Colégio Santa Marcelina, eu transferi o estudo de música para lá também, e fui fazer o colegial lá, né? E fui fazer o restante do conservatório. E foi morar em São Paulo? Fui morar em São Paulo. Sozinha? No colégio interno. No colégio? Colégio das Irmãs, né? Foi uma época também muito, muito bonita, muito boa. Tem um detalhe, meu pai não me abandonou. Meu pai me levava e me buscava toda semana no colégio. E eu vinha de braço dado com ele, e ele contando o que ele tinha feito durante a semana da igreja do Vareí, na escolinha do Vareí. Quer dizer, eu fui testemunha auricular. Ele te levava lá pro colégio e ia te buscar no final de semana, para passar o final de semana aqui em Jacareí. E qual era a condução que vocês utilizavam? O Pássaro Marrom. Pássaro Marrom. O Pássaro Marrom saía de onde, você lembra? Saía da rodoviária antiga, que é lá na Rua Barão, na Rua do Meio, e chegava de novo na Rua do Meio, passava pelo centro da cidade em outra forma de circuito que hoje ele não faz mais. E que você se lembra quantos anos levou a reforma da igreja? 20 anos. 20 anos. Uhum. Teve início em? 62. E foi até 82, isso? 82. E ele se desligou da igreja em 86. Esse relato foi feito em 1970, mais ou menos, 72. E foi feito justamente por causa da igreja ser demolida, né? Então, aí, Da ameaça, né? Da ameaça de demolição. A minha mãe escreveu. O estilo de escrita é dela. Mas realmente o que aconteceu foi meu pai que atuou e ela concordou e fez a parte gráfica, escrita. E você se lembra dos relatos do seu pai a respeito da necessidade da própria sociedade unida fazer a reforma da igreja? Era uma igreja que não era muito preservada? A igreja estava bem abandonada, né? Estava bem abandonada. E no circuito ali do Avareí, o Avareí nunca era muito bem frequentado, né? Tinha isso, né? Era um lugar da cidade que era... ali as pessoas de bem não vão ali. Tem isso. Então a igreja ficou esquecida, talvez. Além da igreja do Avareí, o que mais tem no bairro de Avareí? O cemitério. Ou tinha, né? Prostituição, cemitério. Sei lá eu o quê. Né? Mas tinha a escola agrícola também, que era um bem, né? Era um bem cultural, um bem educacional, e não era muito valorizado o bairro em si e as pessoas que moravam lá. Mas meu pai não ligava muito para isso, não. Quando ele achava que era devido a alguma coisa, ele perseverava e defendia. Você acredita que foi o seu pai e o grupo
unido ao seu pai que salvaram a igreja? Ela teria desaparecido se não Olha, fosse a ação desse grupo? eu sou ousada para dizer e sou até assim suspeita para falar. Concordo. Mas se não fosse meu pai estar à frente, essa igreja não teria sido reformada. No estado que ela estava e no que ela é hoje, e assim, a maravilha de acústica que ela tem, né? Uma vez tocamos numas bodas de prata. Que maravilha! Acústica, se escuta tudo, não se mistura o som. Então é muito bonito. Ela é bem alta, bem arejada. As pessoas vão, quando a gente vai à missa lá, as pessoas vão, a gente sente que as pessoas têm uma fé. A missa celebrada é uma missa celebrada com fé. E eu vejo que as pessoas que estão ali celebrando são filhos de pessoas que trabalharam com meu pai para a reforma da igreja. Eu acho que isso é muito bom, porque elas não deram um nome, o meu nome, mas sei que o meu trabalho, né, está aqui. Né? Houve participação, houve um bem que é comunitário. O bem é comunitário, mas foi feito pelas mãos das pessoas que moram na comunidade, não de fora. Né? Uhum. Meu pai não era de fora da comunidade, é engraçado isso. Ele podia ser era tratado sempre por doutor Fernão, mas ele não era um doutor, no sentido de ser uma pessoa orgulhosa. Então ele simplesmente liderou, não fez nada mais do que a obrigação dele. Tá? Estava certo, a pessoa certa no momento certo. E você se lembra das tentativas de pedido de tombamento da igreja ao Condefat? Lembro. Como foi? Foram negativos porque o Condefat fazia exigências, né, do piso, do madeiramento usado, já durante a reforma, do lambri lateral que não era próprio, das pedras que não eram próprias, né? Dos bancos. Então, não houve condições, mas eles procuraram para que fosse tombado. Uhum. Mas o Condefat não chegou a realizar nenhum estudo, nenhum diagnóstico do edifício. Chegou. Mas eu não sei nem onde que está esse diagnóstico. Mas chegaram a vir consultar. Pena que não houve, né? Mas eu encontrei essa que fala sobre a igreja do Avareí. Arte colonial sacra. Memória viva. Cita a igreja de São Sebastião do Avareí por causa dos entalhes na madeira do altar. Então meu pai conta que nesse relato que o altar estava podre de cupim, não tinha mais da onde de aproveitar o madeiramento. Então, os que foram recuperadas, algumas peças foram recuperadas e foram encontradas, foram aplicadas no banco. Por quem? Eu não podia deixar de passar o nome dessa pessoa, o Sr. Noel. O Sr. Noel foi um carpinteiro que fez todo o trabalho artístico do altar, do candelabro, dos candelabros de madeira da igreja, daquela pomba que tem em cima do arco.
De restauro? de restauro da madeira. Os trabalhos de restauro. Eles esperaram, a comissão esperou para fazer nos altares laterais, né? Para encontrar a pessoa certa. Na hora que chegou a pessoa certa, que era o Sr. Noel, aí eles concordaram. Pararam uma época que o Sr. Noel precisou fazer o restauro da Igreja Imaculada Conceição para depois voltar para a Igreja do Avarei. Né? E eu vejo assim, hoje, por que as moças querem casar na igreja de, né? São Sebastião do Avarei? Uma igreja tão íntima, né? Tão linda. Acho que a gente poderia pensar que ela deveria ser talvez uma paróquia, né? Ou usada como uma igreja para concertos, para eventos, como é em São José, né? A igreja São Benedito, não me lembro o nome da igreja lá, mas como é a primeira igreja de São José dos Campos, né? Então, um lugar histórico onde se faz história e cultura. É isso que tinha que ser. Um espaço reservado para história e cultura. Né? Assim, a liturgia é importante, mas a memória do povo também é importante. Né? Eu penso isso. Seu pai falava também a respeito disso? Falava. Além da fé também. que ele tinha, né, como cristão, em querer preservar a igreja, eles também falavam sobre isso, sobre memória? Falava. Ele e minha mãe sempre foram pessoas que procuraram essa parte cultural, não só em livros, mas em tudo, na vida. A cultura na vida das pessoas, ela é o que elas são, que elas vivem, né? Então, tem isso que fazer cultura viva, né? É do dia a dia, do cotidiano das pessoas. Isso que é história, para mim. Seu pai era agrônomo, professor, e se chamava Fernão Paes Lemes Zamit. Né? De origem Portuguesa, étnica, né? Por um lado, e brasileira mesmo, né? De muitas gerações já no Brasil. E o Zamit, a gente fica muito perguntando de onde vem o Zamit, né? Esse primo Dom Joaquim esteve lá em Portugal, viajando, e ele fez uma pesquisa dizendo que o Zamit seria da ilha de Malta, né? Seriam mouros, descendentes de mouros. Mas nem temos certeza se isso é. E a sua verdadeiro. mãe, a professora Júlia Regitano. Regitano é italiano, né? De que região? Calábria. Da Calábria. E ela Isso. tinha lembranças? Tinha muitas lembranças. Os pais eram calabreses, vieram se conhecer aqui no Brasil, da mesma região, mas não se conheciam lá. Vieram se conhecer aqui no Brasil. E meu avô era sapateiro. E a minha avó ajudava, né? Teve 9 filhos. E criou os filhos ali na sapataria. Lá em Piracicaba. Em Piracicaba, na frente do Mercadão Municipal de Piracicaba. E a sua mãe tinha uma ligação com a música ou não? Minha mãe diziam que ela cantava muito bem, que ela tinha uma voz maravilhosa. Na minha época, ela já não cantava mais, porque quando eu E diziam nasci, porque ela cantava na igreja? Não, ela Alguém cantava deve ter em ouvido casa. em casa. Tinha um tio que estudava, tocava assim também de ouvido, mas era um gosto muito afinado, né?
É isso, afinado. Sobre a escola agrícola, nós temos... Eu tenho pouca lembrança da escola agrícola, mas dá para contar alguma coisa assim, de que os cargos mais importantes eram cargos feitos por nomeação, eram cargos políticos. E nem sempre era do gosto de todo mundo, de todos, né? Cargos que tinham muito rodízio, e os diretores também eram escolhidos. Nos últimos anos, quem ficou por diretor ficou o Dr. Clóvis. E o Dr. Clóvis ajudou muito a escola do Alvareí, inclusive na doação do terreno para a igreja do Alvareí construir a escolinha ao lado. Ele doou o terreno para a igreja? Isso, para as obras sociais do Alvareí. E esse terreno ficou encampado pela igreja e agora tá com a igreja mesmo, né? Quer dizer, faz parte da paróquia da Nossa Senhora Conceição. E hoje, como é ocupado esse imóvel? Parece que esse imóvel é ocupado como casa das irmãs, né? Elas moram lá, elas habitam lá e trabalham aqui na paróquia. Sobre a escola agrícola ainda, eu lembro de festas, de bailes, e lembro da amizade que meu pai tinha com os funcionários e com os alunos. Não dá para esquecer da pessoa que foi meu pai e do que eu aprendi com ele. Porque, como professor, ele foi também diretor da escola por alguns anos, 2 anos, me parece, antes de eu nascer. Então, ele tinha um contato com os alunos muito próximo mesmo, porque não era um contato, ele não exercia autoridade, ele era autoridade sem ser autoritário, né? Isso era muito importante para ele, importante porque ele recebia alunos de todos os lugares do Brasil, Mato Grosso, Goiás, e esses alunos moravam na escola e tinham as famílias longe. Na hora dos conselhos, eles vinham pedir para o meu pai. E meu pai dava orientação moral para esses meninos todos. Eu cheguei a presenciar isso muitas vezes. E além da orientação moral para os meninos, orientava as famílias. Então era um trabalho assim que não tem nome para isso, né? Não pode falar que é diretor, não pode falar que é professor, não pode falar que é orientador educacional, ele faz todas as vezes de todos num só papel, numa só pessoa, né? E como era na igreja assim também, era com os alunos da escolinha do Alvareí, que muitos vinham sem documento, pessoas já de 40, 50 anos, 60 anos, vinham de lugares distantes do Brasil, sem documento, e queriam estudar para poder trabalhar. Aí meu pai orientava, olha, mas você não tem um conhecido, não tem um parente, não tem um amigo que possa te mandar esse documento da escola, vai até a escola e te envia por correio. Ele tentava fazer de tudo para a pessoa estudar. Muitas vezes as pessoas voltavam
a estudar desde a primeira série e permaneciam. Outros conseguiam o documento, voltavam para a série que tinham parado, né? Tinha muita molecada. Molecada que ficava para fora do portão, fazendo bagunça, do bairro ali, né? E a molecada que estudava na escola. Mas não importava que fosse da escola ou de fora da escola. Se ele tivesse que chamar atenção, ele chamaria atenção da mesma maneira, né? Dava bronca, mandava os meninos para casa. Se tivesse que expulsar um aluno, ele expulsava um aluno. Ele tinha essa autoridade. Ele se dava essa autoridade. Era muito engraçado até. Sobre a escola agrícola ainda, uma vez me falaram que aquelas árvores que tem no estacionamento da escola agrícola foram plantadas por ele, né? E eu presenciei as árvores que ele plantou no jardim em volta da igreja e na calçada da escolinha do Alvareí. Tem umas 2 árvores lá plantadas. E árvores frondosas, né? Aí eu sempre digo para assim, que madeira de lei está acabando. Hoje os móveis não são feitos de madeira de lei, né? E as pessoas, os seres humanos também, não são madeira de lei mais, né? Que esses também estão acabando. Porque as pessoas precisam ser fortes e não conseguem ser fortes. Precisam ter persistência e não têm essa capacidade de suportar conflitos, de suportar dores, frustrações, né? Não sei se os homens anteriores, de outras gerações, eram talhados para isso, né? Mas hoje a gente vê que poucas são as pessoas hoje, tanto homem quanto mulher, que são talhados para desenvolver um talento ou ter um objetivo a longo prazo. Acho que a Cezeira deve ser uma dessas pessoas. E então eu gostaria de encerrar essa entrevista de hoje com uma cartinha do meu pai que eu encontrei de 1943, onde ele fala sobre os mandamentos para um homem ser forte. São vários mandamentos, mas ele diz que todos os dias o homem tem que ler aqueles mandamentos para que ler e raciocinar, para ele poder ter força, como força no sentido de lealdade, de valores humanos, né? De persistência, de justiça e outras coisas, né? Saber dar valor para aquilo que se fala, sem se deixar contaminar com as coisas que as pessoas falam, mas se elas falam coisas boas, ouvir as coisas boas que as pessoas falam. Fazer bons negócios, não permitir que as pessoas prejudiquem os negócios, e assim ele vai. Esse era o seu Fernão, que pôde fazer alguma coisa pela Igreja do Alvareí. Muito obrigada. Cezeira, muito obrigada pela oportunidade. Eu que te agradeço, Nilce, e com esse nosso encontro de hoje, nós fazemos esse registro e conseguimos conseguimos perpetuar as ações, as iniciativas, a história de vida e ligação de um homem, de uma família, de um grupo da cidade de Jacareí, na pessoa do seu Fernão Paes Lemes Amiti e da dona Julieta Regitano Amiti. Nós conseguimos perpetuar a ação dessas pessoas na defesa do patrimônio histórico, religioso e arquitetônico da nossa cidade de Jacareí, né?
Então, nós temos muito que agradecer à professora Nilceia por ter conversado comigo nesse dia, porque é assim que a gente faz o registro dessas pessoas que conseguem se envolver e doar um pouco das próprias vidas para a história e para a memória. Muito obrigada. Obrigada a você. Essas edificações antigas, né, de capelas, igrejas que nós vemos construídas por todo o Vale do Paraíba. Aqui em Jacareí nós temos a Capela Nossa Senhora dos Remédios, né, que está desmoronando por falta de manutenção e de cuidados. Nós temos o Solar Gomes Leitão, que passa constantemente por maquiagens, por pinturas superficiais, mas são construções antigas que precisam de muitos cuidados, muita verba investida, muita determinação técnica na conservação e preservação para poder se sustentar em pé. E a Capela São Sebastião, a igreja do Avareí, não é diferente. Então, naquela época em que o seu pai resolveu, junto com o grupo, a comissão, né, resolveu salvar a igreja do Avareí, você se lembra de alguns detalhes sobre os cuidados com a reforma, sobre a parte técnica de como eles encontraram a igreja e como eles sonhavam de deixar a igreja? Como eu já falei em outro momento, a igreja estava aberta, com o seu telhado aberto, né? Então, eles escoraram o telhado com madeiras que se faz pau a pique, não, como é que é? Madeira roliça. Eucalipto, né? De 10 metros de altura, do chão até o teto. Daí eles foram retirando o madeiramento podre. Tinha muita coisa podre e com caruncho, né? Fizeram o forro com tábuas de pinos. Retiraram primeiro as tábuas de pinos, né? E colocaram a madeira tratada. Quando eles terminaram o madeiramento do forro, eles perceberam que havia um dente assim do lado esquerdo da nave. E naquele lugar eles perceberam que ainda havia o forro. No forro, o madeiramento de dentro do forro estava com cupim. Estava podre com cupim. Aí eles tiraram todas as tábuas novamente, refizeram para refazer o teto, né? Conseguiram tirar as tábuas inteiras para poder arrumar os caibros e os rufos, acho que é isso, não sei bem qual é o termo, mas foi refeito no que está hoje, para chegar no que está hoje, né? Ao lado também da parede, para segurar a taipa e para proteger a parede, nas laterais tem rufos, né? Esse foi um dos pontos que a Condefat falou que não estava adequada, o restauro não estava adequado, né? Então, esses rufos laterais foram feitos também com o mesmo objetivo, proteger a parede lateral. Os bancos, o que eu me lembrei também, foram feitos de madeira de mogno, se não me engano, e foram feitos, pelos
alunos da escola agrícola e por um funcionário da escola agrícola, que já é falecido, que no momento eu não estou lembrando o nome dele, mas foram feitos por eles 20 ou 28 bancos, que são aqueles que estão lá na igreja hoje. Existe na lateral dos bancos um entalho em madeira que é igual o do altar. Esse entalho foi feito pelo seu Noel, que era o marceneiro. E o altar, ele foi retirado todo, porque não tinha mais condições de recuperação. A comissão chegou à conclusão que valeria fazer um outro do que refazer aquela atual. Foram retirados florões que ainda estavam bons, como modelo para refazer o antigo. E então o seu Noel foi fazendo esse restauro na madeira, né? Então, são originais aquelas colunas roliças da porta de entrada da igreja e de lá do altar também. São originais. A igreja continua com a taipa, ela amarrada, né? E o coro foi reformado também, né? Porque a escada estava podre, o madeiramento do assoalho do coro estava podre, foi refeito. Me parece que as janelas, uma das janelas laterais foi descoberta, tinham encoberto a janela, né? E ela foi descoberta, quer dizer, foi tapada, mas eles destaparam. Então tem uma das janelas laterais que não existia, mas que foi encoberta. Outra coisa que eu me lembrei é de que os quadros da Via Sacra, eles não são originais da igreja. Esses quadros foram comprados, meu pai foi para São Paulo, eu lembro disso, uma congregação de irmãs, que também, ou de uma igreja que estava se refazendo, se desfazendo para comprar outros. E o seu Noel trocou a moldura desses quadros da Via Sacra, né? O seu Noel também fez os entalhes laterais. E teve um altar, não sei se da direita, onde está Nossa Senhora Aparecida, que foi doado o material pelo Sr. Paulo Carvalho, para que lá ficasse Nossa Senhora Aparecida. Uma outra coisa muito interessante dessa igreja é que tem aí a imagem de Santa Rita de Cássia de madeira. Essa imagem também estava muito comprometida. E uma família jacareiense, que eu também não consigo lembrar o nome, da Dona Santinha, não sei se é isso mesmo, ela conseguiu mandar recuperar a imagem de Santa Rita de Cássia. Foi lá para Aparecida e teve um senhor, o santeiro, era santeiro mesmo, tratado por santeiro, que recuperou aquela imagem, né? E ela voltou então para o seu lugar, ela fica à esquerda da igreja Nossa Senhora de São Sebastião. Sobre a imagem de São Sebastião eu não sei, mas desde que eu existo,
é a mesma. É São Sebastião que está lá. Né? Somente a imagem de Dom Bosco é que foi trazida depois. Todas as outras imagens já estavam lá. Tá? Então é isso. Ok. Sobre a escola agrícola, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Vocês ainda alcançaram o período em que existiam os jacarés? Meu pai alcançou. Existia lá no fundo da escola agrícola alguma coisa de a lagoinha. Eles falavam que tinha uma lagoinha e que lá tinha jacaré. E que o pessoal não ia muito para lá, era proibido ir para lá. Ninguém pegava muito aquela estradinha lá que sai perto dos porcos lá, né? Eles não permitiam muito que fosse por lá. Mas, nossa, jacarés na escola agrícola devia fazer um bom tempo, né? Porque... Mas seu pai ainda alcançou. Alcançou. Você lembra dele falar alguma coisa a respeito ou não? Ou ele Eu lembro também só ouviu falar? De ter ouvido falar. Mas... eu lembro dele ter ouvido falar que ele comprou, quando ele era diretor, muitos materiais, muitas máquinas agrícolas que depois viraram museu, simplesmente por causa de briga política, de estar esse diretor e não estar aquele diretor. Então, isso foi muito comum na vida profissional do meu pai. Ter que lidar, da minha mãe também, ter que lidar com dilemas políticos, influenciando a carreira profissional. E a vida cultural e educacional da cidade. Também. Uma outra coisa que eu lembrei da igreja foi que eu sentava no banco da frente, nos bancos antigos ainda que tinham, que também estavam carochados, bem embaixo da imagem, próxima imagem do Sagrado Coração de Jesus. E ali eu ficava algumas horas conversando com o Sagrado Coração de Jesus. Era minha imagem preferida. Então, assim a gente vai se lembrando de coisas, né? E me lembrei também de falar, não podia deixar sem falar, que o seu José Garcia é uma pessoa que me influenciou muito para gostar de folclore. Porque naquela rua lateral à igreja existiam várias casinhas de aluguel. E ele morava na última casinha, numa rua sem saída, e que tinha um fogão a lenha. E todas as noites meu pai ia para a escolinha e eu ia para a casa do seu Zé Garcia e a minha mãe ia trabalhar na biblioteca do Sene. Quando eu ficava na casa do seu José, ele contava a história de fantasma, aquelas histórias antigas do folclore, que a gente morre de medo. Ele contava. E ligava o rádio também naquelas histórias de terror, que eu morria de medo. Então ele foi uma pessoa muito especial. E a sua mãe foi bibliotecária da biblioteca do Sene, né, por um período? Foi. Eu ia com ela também. Conta um pouco sobre a biblioteca do Sene.
A Porque biblioteca... atualmente as bibliotecas estão sendo desmontadas, né, Nilceia? Você sabe disso. sei. A minha está Então, aqui ainda, graças a Deus. Já doei muitos livros. Nós vamos perpetuar também a lembrança da biblioteca do Sene Silva Prado. Olha, a biblioteca do Sene tinha aluno à noite, era muito frequentada. Os alunos do clássico, naquela época era clássico, né? Não tinha colegial. Não se chamava colegial nem segundo grau, era o clássico. Então, os alunos que faziam clássico iam lá para minha mãe pedir, olha, assunto tal, 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 tal. A senhora acha os livros? Nós temos trabalho disso, daquilo. E a minha mãe deixava agendado o livro, procurava e agendava. E havia troca, né? Havia permuta de livros ali, que a gente via que havia rodízio, né? Para consulta de livros. Outra coisa que eu me lembro é que a biblioteca, ela era naquela parte da frente do Sene. Ela ficou um bom tempo lá, naquela parte abaulada assim, sabe? Da frente. Central, né? Central, em cima da secretaria. E depois ela passou para a lateral, para uma sala de baixo lá, da entrada lateral do Sene. À direita. À direita. No térreo à direita. Ali ainda perdeu um pouco o movimento, né? Mas quando era lá em cima era muito movimentado. E eu lembro da minha mãe fazendo restauro em livro, cortando papel pardo, né? E colocando no meio dos livros assim, aonde eles ficavam abertos, rasgados, e encapando, né? Fazendo catálogo dos livros, tudo que existia feito manualmente, né? E eu ganhava porque eu ia lá, via tudo isso, vivenciava. Meu amor pelos livros não é pouco hoje em dia. Tenho a minha biblioteca, doei muitos livros, né? Já ganhei muitos livros, que coisa melhor ainda. Então, o que eu posso falar das bibliotecas é que elas são fontes de cultura, né? Ela é uma forma de você sair do seu lugar estando no seu lugar. Ler um livro é isso. Ser capaz de entender uma ou outra cultura é uma bênção. E minha mãe levava os livros para casa para contar as histórias. E contava as histórias fazendo a voz dos personagens, né? Então, tinha o Seu Ratão, tinha a Bela Adormecida, tinha vários personagens que ela imitava, que hoje que a gente chama de contação de história, naquela época era feito em casa, pelos próprios familiares. Por que não continuar isso, né? Eu sou professora de português, de leitura. Isso eu fiz muito com meus alunos. Aí você vê que eu sou espivitada, continuo mesmo espivitada. Muito esperta, né, Nilceia? Essa é a característica, né, das pessoas que são muito sensíveis e muito valiosas, né, preciosas para toda a humanidade, porque você guarda em si valores que a cada dia estão se perdendo. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Na chácara onde ele trabalhava até o final da sua vida e que dá de fundos com a escola agrícola, ele fez um ripado para plantas ornamentais, como orquídeas, samambaias, que são plantas mais delicadas, não podem estar
um acesso direto ao sol. Então o ripado, ele cortou varas de bambu bem fininhas e amarrou umas nas outras, de forma que através delas a luz passasse, mas não passasse diretamente. Então ele cobriu determinada área com esse ripado, com esse teto, sendo que era para as plantinhas que ele gostava, as mais delicadas. Uma espécie de viveiro? É como uma espécie de viveiro, né? Com tela. Como não tinha tela, ele fez o ripado. Meu pai, professor e engenheiro agrônomo Fernão Paes Lemes Zammitti, recebeu o título de cidadão jacariquense em 1979, a convite do vereador Rui Brasiliense. Rui Brasiliense de Siqueira.